Eu estou em Belo Horizonte, executando uma obra no Rio de Janeiro, a 600 quilômetros de distância, e hoje eu venho trazer essa experiência para você. Você já se imaginou executar uma obra à distância? Vou te falar uma coisa: distância não é problema, problema é falta de método. E hoje você vai ver o que você precisa para executar uma obra nesse perfil. Mesmo estando à distância, mesmo não estando 100% presente, você tem uma obra organizada, você tem uma obra controlada e na palma da sua mão. Essa obra que eu estou falando com vocês, a gente já tem um vídeo aqui no canal. Quem não viu, vale muito a pena ir lá ver esse vídeo. Eu mostrei como que aconteceu essa obra, como que ela foi fechada e como que foi o início dela, todo o processo inicial ali de mobilização, de dimensionamento de equipe, de contratação. Eu mostrei nesse vídeo. Então vale muito a pena ver. E no vídeo de hoje a gente vai falar novamente dessa obra. Depois de mais de 40 dias, vou mostrar para vocês o que aconteceu e qual foi todo o processo de gestão desde o início e as dificuldades que a gente teve para executar uma obra à distância. O fato é que executar uma obra à distância não é a mesma coisa que executar uma obra 100% presencial. Obviamente, uma obra sendo gerida, né, fazendo toda a sua gestão à distância, você tem algumas dificuldades a mais, principalmente no início da obra, né? Antes de você estabelecer uma equipe organizada, antes de você estabelecer a sua forma de trabalho. Você tem sim umas dificuldades. E hoje eu quero começar esse vídeo falando dessas dificuldades. E depois nós vamos avançar. Eu vou mostrar para vocês como que foi o processo desde o início até aqui para montar e ter toda essa base de gestão lá e como que a obra está hoje. Então vamos lá. Vamos falar primeiro das dificuldades. Você iniciar uma obra em um outro estado sem ter uma equipe base inicial sempre é muito difícil, porque primeiro você tem que entender o seu projeto e depois, com base no projeto, conseguir encontrar profissionais que atendam à característica daquele projeto, porque nem todo profissional é ideal para a execução específica de um projeto. Vou dar um exemplo para vocês. Nessa obra do Rio, majoritariamente, o serviço maior que a gente tinha lá é acabamento, né? Então a gente tinha revisão de rejunte, revisão de assentamento de porcelanato, revisão de pintura e por aí vai, né? Piso laminado. Então são serviços voltados para acabamento. Então você precisa de uma mão de obra muito específica em acabamento. E é nesse ponto que você encontra a maior dificuldade, porque você precisa montar no espaço de tempo muito curto uma equipe específica para um determinado serviço. Segunda dificuldade, né, que a gente teve lá é manter um controle físico financeiro em tempo real, ou seja, alimentar esse controle mesmo estando à distância, ou seja, mesmo eu estando em Belo Horizonte, eu precisava saber o que estava acontecendo em tempo real a todo momento. Eu precisava estar, embora aqui, 24 horas antenado, ligado a tudo que estava acontecendo lá e entendendo fisicamente, né, o avanço físico, o nosso cronograma, se a gente estava dentro do esperado, se não estava, financeiramente, se a gente estava dentro do esperado ou não estava, em tempo real, porque é esse norte que a gente precisa, né, na condução de qualquer obra. Outro ponto que teve dificuldade lá, a logística, né, de todo o complexo ali, né, a gente estava localizado ali na Ilha Pura, que é onde a gente tem um complexo de apartamentos muito grandes, então tudo é muito longe. Solicitação de material, os materiais eram fornecidos pela própria contratante, ainda são, né? A entrega desses materiais, a solicitação. Então, toda essa logística a gente precisava entender e aprender a trabalhar ali, de fato, para conseguir desenvolver o melhor trabalho.
Outra coisa, controle de qualidade. Minha equipe era nova. Eu não conhecia nenhuma pessoa. 100% da equipe foi recrutada lá em loco. Então, mesmo com uma equipe nova, eu precisava manter uma qualidade que o meu contratante estava me exigindo. E por aí vai, né? Problemas que vão surgindo ao longo da execução da obra e que exigem uma decisão rápida, né? E você não está lá. Então, tudo isso precisa se contextualizar, você precisa achar um formato de trabalho para que você consiga resolver todos esses problemas que foram gerando ao longo do processo. Agora vamos lá. O que que fez a gente iniciar uma obra mesmo à distância e, embora ter um prazo, a gente está há 40 dias na obra, né? Mesmo em 40 dias já ter um resultado relevante, um resultado bom. Vocês vão ver aqui que eu vou mostrar para vocês. É método. Seja uma obra aqui 100% presencial, ou seja, uma obra à distância, o que faz diferença é método. Porque o mesmo formato que você faz uma obra presencial, você vai fazer uma obra à distância. Obviamente, eu já apontei para vocês aqui algumas dificuldades que a gente tem a mais, mas o método, ele não pode mudar. Então, se você tem um método de trabalho, um método de gestão para fazer uma obra presencial, esse mesmo método, ele é transportado para uma obra à distância. E foi exatamente o que a gente fez lá, né? O primeiro ponto para você ter uma obra organizada, mesmo à distância, é ter um cronograma, é ter um planejamento muito bem definido. Ou seja, antes da sua equipe entrar na obra, ela precisa saber exatamente o que que ela vai fazer e o prazo para cada atividade que ela vai fazer. Então, toda vez que era liberado um apartamento novo para reforma, era passado para mim um checklist do apartamento, eu montava o cronograma desse apartamento e repassava para minha equipe já com o cronograma estabelecido. Então, eles entravam no apartamento já sabendo a data de entrada e a data de entrega, o prazo que eles tinham para executar todo o serviço. Em 38 dias, a obra começou no dia 29/9. Em 38 dias eu já tinha entregue 9 apartamentos reformados. E aí eu estou com três ainda. Hoje nós iniciamos mais um, então são 4 apartamentos, além de 3 salas de geradores sendo reconstruída para em um outro bloco. Isso tudo em paralelo acontecendo. Segunda etapa do método, o orçamento, né? A gente tem um orçamento que foi o valor por apartamento que a gente fechou para fazer as reformas, né? Então, se eu reformo um apartamento tipo, dentro do meu contrato eu tenho um valor estabelecido que o meu contratante vai me pagar. Esse é o meu preço, em que o contratante me contratou para fazer a reforma. Eu pego esse preço e faço um planejamento financeiro com ele, de forma que eu tenho metas financeiras onde eu vou ter uma meta de lucro, uma meta de faturamento direto, uma meta de imposto e a meta que eu preciso gastar, tanto com material, mão de obra e equipamento. E controlo essa meta em tempo real para entender se a minha obra está avançando tanto fisicamente quanto financeiramente dentro daquilo que eu espero. Obviamente, lá na obra do Rio, eu faço isso em tempo real. Então, hoje, se você me perguntar qual que é o resultado da obra do Rio, eu sei te dizer com detalhes, tanto físico quanto financeiro. E eu crio esse histórico desde o início da obra até o final. Eu sei cada vírgula que aconteceu ali, e eu tenho um histórico todo para que eu não me perca no meio do caminho. Eu não vou mostrar para vocês aqui, abrir os números, por uma questão de sigilo até do cliente, né, que me contratou. Mas eu tô te mostrando o caminho que você pode fazer para que você, mesmo à distância, consiga executar uma obra e que ela seja organizada. Isso aqui é apenas uma planilha de um dos condomínios que eu ainda não iniciei. Então a planilha já está montada, mas eu ainda não iniciei
a apuração de custo, porque a mobilização desse condomínio começa amanhã, quarta-feira. Inclusive, eu estou indo para o Rio hoje. Só para vocês terem noção, aqui tá todos os meus centros de custos divididos. E à medida que eu for avançando financeiramente nessa obra, eu vou fazendo os lançamentos em tempo real. Então, depois eu tenho uma planilha aqui de resultado econômico com um gráfico mostrando em tempo real se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, e eu consigo avaliar e analisar esses números e através desses números tomar informação se eu preciso aumentar a equipe, se eu preciso diminuir a equipe, se eu preciso aumentar a produtividade, se meu pessoal tá mal, se não tá. Isso, o controle aqui, tanto físico quanto financeiro, eles vão me dar a base para tomar decisão e através da comunicação eu cobrar ou elogiar os meus funcionários. E aqui eu tenho, né, o resultado financeiro mensal, tenho o resultado, é a apuração de custo pela planilha, né? Então, essa planilha aqui de gráfica, esse resumo aqui, ele puxa dessa planilha e aqui eu tenho os meus centros de custos, né? O meu planejamento financeiro da obra. Então, veja bem, através do mapa físico, né, o nosso cronograma, através do orçamento detalhado que foi fechado, eu faço um planejamento financeiro para essa obra e começo a controlar tanto a parte física quanto a financeira, e todo esse controle me dá informação para que eu tome decisão e através da comunicação eu transmita para minha equipe se eu preciso melhorar, se eu não preciso melhorar, se a obra está sendo conduzida da forma certa e me dá a base para, de fato, entender o que que precisa ser feito e o que que não precisa ser feito. Outra coisa importante, né, que eu gosto de manter o velho e bom diário de obra, né? Muita gente acha que isso aqui caiu no passado, deixa isso de lado, mas isso aqui te resguarda demais. Eu tenho dessa obra, desde o primeiro dia que eu pisei lá, tudo que aconteceu diariamente na obra. Quantas pessoas eu tinha na obra, o que que foi executado, as dificuldades que eu tive na obra, todo o processo, todo o histórico da obra. Então, não só no cronograma eu alimento lá, eu dou o avanço físico no cronograma, como eu também tenho diário para me certificar de que tudo está andando direito. Então, eu consigo aqui, ó, data por data, saber tudo o que aconteceu na obra. E isso me dá muita previsibilidade, isso me dá muita segurança. Terceiro ponto, muito importante, mesmo à distância, o meu pilar comunicação tem funcionado até mais do que eu tivesse presencial. Para vocês terem noção, eu faço uma reunião todos os dias, de 10 a 15 minutos, com os meus encarregados, com os meus líderes. E nessa reunião, eu trato três coisas com eles. É uma reunião rápida. Ao longo do dia também eu mantenho a comunicação, né? Qualquer dúvida que eles têm, qualquer coisa que eles precisam, eles têm o meu telefone pessoal e aí a gente conversa. Mas no final do dia, especificamente, a gente faz o seguinte: a gente fala das metas que já tinham sido estabelecidas para o dia, se elas foram executadas ou se elas não foram executadas. E se elas não foram executadas, por que que elas não foram executadas? A gente faz a programação do próximo dia juntos e eu entendo quais foram as dificuldades que eles tiveram ao longo do dia para produzir, para avançar, para de fato alcançar as metas que a gente estabeleceu. E por fim, a nossa gestão de suprimentos. As nossas compras são feitas antecipadamente. Essa obra eu não consigo fazer tão antecipado quanto eu gostaria, porque todos os contratos foram feitos. Sabe aquele contrato que demora a ser fechado e quando fecha, o seu cliente quer que você comece ontem? Lá todos são assim. Todos os contratos demoram a ser fechados. Quando são fechados, o seu cliente quer que você comece ontem. Mas a gente, na medida do possível, vai antecipando todas as compras de materiais. Todas as compras são feitas uma solicitação via ordem de compra.
para o nosso setor de suprimentos. Só para vocês entenderem, aqui tem uma ordem de compra e aqui eu estabeleço todo o material separado por equipamento, material, e aí, vamos supor que é um material de pintura. Eu separo esse material de pintura em uma ordem de compra específica. Equipamento, eu separo em outra. Material de pedreiro, por exemplo, eu separo em outra. Por quê? Porque o cara vai pegar esse material de pintura e vai comprar em loja de pintura, vai pegar o material elétrico, vai comprar em loja elétrica. Normalmente isso tende a sair mais barato. E ele faz todo o mapa de cotação. Então, no mínimo, ele vai ter aqui três cotações, no mínimo, para cada ordem de compra que eu solicito. E aí, essa ordem de compra, antes dele comprar, ainda é avaliada se tá caro, se não tá, e a gente aponta para ele qual deve ser comprada, para só depois ele confirmar a compra. E aí, esse material é enviado para a obra e na obra é feita a conferência se chegou conforme o que foi comprado, conforme a qualidade, tudo certinho. E aí eu tenho certeza também que eu estou comprando barato. E lembre-se, comprar bem não é só comprar barato. O preço é o principal, mas você precisa avaliar o custo-benefício, a qualidade, o que que o fornecedor está te entregando. Não tem segredo. O que existe é método. Se você não tem método, você não vai ter resultado, porque método é igual a resultado. O mesmo método que você usar na sua obra que está do lado da sua casa, você vai usar em uma obra a 600 km de distância. E cada vez mais você vai melhorando esse método. E aí, o seu processo de gestão vai melhorando e os seus resultados, consequentemente, vão melhorando. Se você pensa em construir, se você quer ajuda para implementar um método de gestão muito bem definido, que é basicamente tudo que a gente falou aqui hoje, um planejamento detalhado, um orçamento detalhado que sirva como ferramenta de gestão, tanto o cronograma quanto o orçamento, um controle físico-financeiro muito bem apurado em tempo real, comunicação com a equipe, uma gestão de suprimentos. A gente aqui da De Deus Engenharia pode te ajudar a executar a sua obra com prazo, com qualidade, dentro do custo e com a segurança que você tão sonhou, com a segurança que você precisa. E você, engenheiro, construtor, que quer melhorar o seu processo de gestão, você que quer entregar mais resultado, a gente aqui tem diversos cursos, diversos treinamentos para te ensinar cada pilar desse e você ser um profissional mais qualificado, um profissional que vai oferecer o seu serviço com excelência no mercado e vai ser com certeza diferenciado e disputado pelas empresas aí. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal. Eu sei que eu não tô toda semana gerando os conteúdos aí como eu estava. Realmente a rotina de serviço aqui tá bem pesada, mas eu vou me esforçar ao máximo para continuar fazendo. Eu gosto de trazer esses conteúdos, principalmente esses conteúdos práticos. E qualquer ajuda que você precisar, eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. É só me procurar lá, a gente conversa, a gente bate um papo e eu estou aqui à disposição para te ajudar no que for preciso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.